Fala pessoal, terceiro dia, terceiro vídeo da série de 10 que eu estou fazendo sobre os erros que eu cometi e que de repente prejudicaram um pouco o que eu poderia ter feito de mais sucesso. E eu já falei sobre dois temas muito legais. Ontem eu falei sobre o tema que era tomar partido sem saber a história inteira. Na primeira vez, no primeiro dia, eu falei sobre como você entrar no negócio sem saber direito o que é esse negócio. E hoje eu estou indo para um terceiro tema para ajudar você a ter mais sucesso com mais rapidez. Renato Miliati falando sobre líder empreendedor. E o tema de hoje tem também uma historinha muito legal que aconteceu comigo, que é assim: quando você trata com muita gente, e aí, hoje eu vou ser muito honesto, quando você trata com muita gente, é normal você ter dentro de uma organização gente que você acha mais legal, gente que você acha mais chata, tem gente que é mala pra caramba, tem gente que é muito chato, que você quer, você fala, ai meu Deus, lá vem aquela pessoa contar aquelas coisas, ficar falando um monte de coisa que eu não tenho o menor interesse em ouvir, mas a grande função de um líder, principalmente de uma equipe de vendas, é você saber o que tem aquela pessoa para oferecer, o que aquela pessoa pode contribuir, o que aquela pessoa pode conseguir fazer, qual nível que ela pode chegar. E para isso você precisa conhecer as pessoas. Muitas vezes isso não é fácil, isso é muito difícil. E olha, eu caí numa armadilha, eu caí numa cilada, eu caí numa irresponsabilidade algumas vezes durante essa minha carreira de ser um líder, de ser um cara que estava à frente de uma grande equipe, que é uma coisa que é muito comum de acontecer. Por que é comum? Naturalmente na nossa vida a gente cria afinidade com as pessoas. Então tem um cara que você gosta mais, tem uma pessoa que você acha mais bacana, tem uma pessoa que você rola a conversa mais fácil, que você tem facilidade para trocar ideia, que te contem coisas interessantes, que tem coisas muito próximas suas. E você acaba escolhendo essas pessoas para ficar perto de você. E quando você está falando de negócio, quando você está falando principalmente de um negócio multinível, quando você está falando de dar a oportunidade para as pessoas, você não pode ter essa trave, você não pode ter essa escolha, você não pode ter muito essa seleção. Porque afinal de contas, todas as pessoas que você cruza na sua vida, na sua frente, podem ser pessoas que estão com vontade de fazer diferente. Talvez elas não saibam como, mas elas têm vontade de fazer diferente, fazer diferença na vida delas. E você, na verdade, é um instrumento para fazer isso acontecer. Quando você é um grande líder disso, você não pode ficar travando pessoas, ou não porque você acha que aquela pessoa é legal, aquela é bacana e aquela, sei lá, aquela é uma chata. Até porque, gente, muitas vezes você olha para a pessoa e por você ter alguma identificação, por você ter alguma coisa que você gostou nela, você intitula que aquela pessoa vai dar certo. Nossa! Quantas vezes eu ouvi isso? Conheci uma pessoa, Renato, que você não tem noção. Essa vai arrebentar, vai fazer, vai acontecer e tal. E por que a pessoa, por que alguém vem de outro assim? Nada mais, nada menos porque ela gostou dela, porque ela criou afinidade, porque ela quis fazer daquela situação uma situação que ia ser muito mais legal. Porque imagina, você ter uma equipe, ter pessoas só as pessoas que você gosta, e aí elas serem bem-sucedidas, chegou no paraíso, Mas nem sempre é assim. Às vezes você pega umas pessoas que elas não são assim a melhor pessoa para você conviver. Estou sendo muito honesto hoje. Mas, no entanto, ela tem uma produtividade, ela tem uma força de vontade, ela tem um jeito que atrai outras pessoas, que até talvez não estejam dentro do seu hall do que você gosta, mas vão se dar bem com ela. E você, de repente, queima pessoas assim, porque não é muito aquela que você gosta. Sabe? Não é? Eu acho que ela não vai dar certo. Não sei, ela tem um jeitinho. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive uma pessoa na minha equipe que ela entrou numa sala onde eu estava dando reunião. Tinha muita gente na reunião. Muita gente, vai. Tinha lá umas 200 pessoas, que era uma reunião onde a gente fazia e apresentava um negócio. E nessa reunião entrou uma mulher com o marido dela. A mulher em si não tinha grande problema, porque ela entrou, ficou quietinha lá no canto dela. O marido dela, que era um cara bem alto, inclusive, ou seja, aparecia,
ele entrou com aquela cara de o que eu tô fazendo aqui? Além disso, o cara entrou na sala de óculos escuros, mas aqueles óculos escuros meio espelhadão, sabe? Aquele tipo berrante. E ele entrou de óculos escuros e ficou com cara feia, sem tirar o óculos escuro, a reunião inteira. Era uma reunião de aproximadamente 1h15, 1h30. Ele permaneceu a reunião inteira com aquele óculos escuro, fazendo cara de deboche, olhando para cima, olhando para baixo. Ou seja, dá para você se afeiçoar uma pessoa dessa? Não, né? E de cara eu falei, putz, quem trouxe esse cara, né? Que mala esse cara. Para resumir essa história, esse cara se tornou um dos caras mais importantes da minha equipe. Esse cara, ele era responsável depois por um estado inteiro. Ele se tornou uma pessoa amicíssima minha, um querido. Só que naquele momento eu achei ele um mala, eu achei ele um chato. Eu tenho contato com ele até hoje, a gente conta essa história, a gente dá risada junto, porque ele foi um tremendo empecilho na reunião. E ele, sei lá por quê, ele não estava a fim de estar lá, ele foi levado lá, acho que ele não ouviu uma palavra do que eu falei, e ele mesmo falou que me achou um exibidinho, sei lá, né, o Mauricinho, como a gente fala aqui em São Paulo, um cara todo cheio de nhenhenhé. A gente não se bateu de cara, só que a gente se deu a oportunidade de conhecer depois, de se conhecer depois, né? E de trabalhar junto depois, e fazer muitas coisas junto depois. E virou um grande brother, um grande cara, um ser humano sensacional, uma pessoa que eu vi aquilo que eu achava mais lindo, eu vi ajudar muitas e muitas pessoas a conseguirem sucesso na carreira delas. Por que eu estou te contando isso? Porque a grande lição que eu tirei dessa situação e de outras, como também já teve pessoas que entraram numa sala, sentavam num cantinho e falavam, essa aí não sei nem o que está fazendo aqui. E de repente aquela mulher virava um fenômeno de vendas, vendia, ganhava todos os troféus possíveis, imagináveis, fazia, né, detonava com a equipe dela, fazia um monte de coisa. Então assim, a grande lição aí é, a gente não pode escolher nossos queridinhos. E a gente faz isso. A gente escolhe aquele cara que vai dar certo, aquela mulher que vai dar certo. Esse leva jeito porque você gostou da pessoa. Porque na verdade todos nós temos jeito. Basta ser bem instruído e bem treinado. Então é isso que eu quero passar para você. Não intitule aquele que é o certo ou errado, aquele que vai dar certo ou errado. Porque se a pessoa não deu certo, para você que faz parte de um sistema de vendas de multinível, se a pessoa não deu certo, sabe quem é o grande culpado disso? Nem você nem ela, aconteceu, tá? Pensou que eu ia falar que era você, né? Mas você tem uma grande responsabilidade, porque se a pessoa ainda não entendeu como fazer um negócio tão bom como esse, é porque você não soube transferir. Ou ela está sendo mais influenciada por pessoas de fora do que por você. Então arranje um atalho para chegar na vida dela. Tem como fazer isso? Poxa, se tem. Se você quiser saber como, comenta aqui embaixo. Manda para mim, Renato, eu já cismei com uma pessoa e deu errado. Eu já menosprezei outra. O que eu faço para tirar isso? Comenta aqui, quem sabe eu posso te dar um conselho que pode reverter um pouco essa sua performance se você começar realmente a olhar as pessoas com outro jeito. Porque a gente escolhe os queridinhos e nem sempre os queridinhos são os melhores. Muitas vezes aquela pessoa que você deixou de lado era a pessoa certa para você empolgar, motivar, trazer ela para perto de você, ensinar o que você sabe, transferir o seu potencial todo para ela e ela ser um grande fenômeno dentro do negócio, né? E a gente torce por isso, porque o nosso negócio é de dar oportunidade para os outros poderem acontecer também. Então não cai nessa armadilha que eu caí, não faça esse erro que eu fiz de muitas vezes ter escolhido pessoas que eu achava que eram as certas, ter investido muito tempo nelas e de repente descobri que não eram. Eu só gostava delas, eu não podia ter misturado as coisas. Eu tenho que dar oportunidade para todos. Legal? Se você conhece pessoas que também têm essa dificuldade, passe isso adiante, compartilhe esse vídeo, faça com que ela tenha também esse aprendizado e que a gente possa trocar ideia de como isso pode fazer diferença de agora em diante. Valeu? E amanhã tem mais, não perde a série que sempre tem uma coisa que eu fiz que você pode deixar de fazer para ter um sucesso muito mais rápido. Valeu, um abraço!